Gente, boa noite, bem-vindo a mais uma aula de terça. Hoje vai ser um tema muito requisitado pelos residentes, que é o primeiro atendimento do paciente intoxicado e as toxíndromes. Quem vai apresentar vai ser a R3, da Residência de Medicina e Emergência do João Boa 23, a noite. Marina, e quem vai orientar vai ser a doutora Patrícia, que ela é supervisora da Residência de Medicina de Emergência do João, além de ser plantonista da equipe de toxicologia lá. Bem-vindas. Obrigada, boa noite, gente. Desculpa a confusãozinha. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse primeiro atendimento do paciente intoxicado e as toxicinas. A intoxicação exógena representa um diagnóstico comum na dependência, no departamento de emergência, né? Aqui no CEATOX, ano passado, de todos os pacientes atendidos, 65% eram pacientes com intoxicação exógena. Então, a gente vê a importância desse assunto e a importância de se manter atualizado. Né? O primeiro atendimento é todos os pacientes intoxicados com suspeita ou confirmados, a gente tem que considerar os pacientes potencialmente graves. Mesmo que no primeiro momento, na avaliação inicial, ele seja um paciente que apresenta seu oligossintomático. O manejo inicial ele vai incluir a avaliação, a estabilização dos dados vitais e uma hipótese diagnóstica, né, classificando o paciente nessa síndrome toxicológica que a gente vai conversar. O primeiro atendimento, então, vai seguir o ABCDE, que a gente já está acostumado. Então, vai ser manter a via aérea pérbia, ventilação preservada, observar a circulação do paciente, prestar atenção que esse paciente, por mais que ele possa apresentar hipotensão, ele é um paciente que tem uma hipovolemia que não é verdadeira, então tem que ser um paciente que a gente vai manejar fluidos com cautela, avaliar o nível de consciência e a exposição total do paciente. No exame físico, a gente tem que lembrar que é importante a avaliação da pupila e da pele desse paciente, que através desses sinais a gente pode classificá-los nessas síndromes e ainda conseguir pressupor qual foi a exposição dele. Então, a gente vai observar os sinais vitais. Taquicardia, bradicardia, a pele, se a pele está suada, se é uma pele que está pegajosa, uma pele, um paciente que está desidratado, se tem alguma lesão de pele, bolhas, o odor, se o paciente tem odor etílico, se o paciente está apresentando uma broncorreia, são todos sinais que a gente tem que observar, que vai fazer diferença na nossa classificação. A avaliação clínica desse paciente ela é bem objetiva. Na anamnese, a gente tem que fazer a identificação do paciente e as suas condições, né? Se ele apresenta alguma comorbidade, se ele faz uso de alguma medicação. O agente tóxico não só aquele que a gente acha que o paciente fez uso, mas também o agente que o paciente tem acesso, no lugar que ele foi encontrado. Se foi na casa dele, se foi no trabalho, quais as medicações que tem ali, que o paciente pode ter tido acesso, não só medicações, como qualquer outro agente que possa ter causado a intoxicação. O horário da exposição, esse intervalo do horário que ele ingeriu ou que ele entrou em contato com a gente até o tempo do primeiro atendimento, a via cutânea, endovenosa, ocular, o local, né, se foi em casa, se foi no trabalho, se foi em ambiente externo, e a dose, a provável dose. Se tem um motivo, se é um paciente que tem um passado de intoxicação, e os exames laboratoriais, que não fazem parte da anamnese, mas eles são importantes para a gente fazer um diagnóstico diferencial ou fazer dosagem sérica ou manejo clínico mesmo das intercorrências que podem ocorrer por causa do tóxico. Então, fazendo essa avaliação clínica, a gente vai classificar o paciente nessas síndromes. É importante classificá-los nessas síndromes porque isso vai permitir que a gente consiga fazer condutas
para esse paciente, manejar ele, mesmo sem a gente ter o agente principal envolvido. Aqui eu coloquei para a gente 6 principais síndromes, que acho que são mais comuns e que engloba a maior parte dos tóxicos. Então, eu coloquei aqui para a gente um anticolinérgico, a síndrome anticolinérgica, que é uma síndrome causada por ingesta de antistamínicos, atropina, escopolamina. É uma síndrome que ela vai estimular o parasimpático. Então, o paciente ele vai apresentar boca seca, é o simpático. Vai estimular o simpático, desculpa. E aí o paciente vai apresentar boca seca, pele seca, rubor facial, midríase, retenção urinária. A síndrome colinérgica, que são causadas pelo contato ou pela ingesta dos carbamatos e orgânulos fosforados, que vai aí sim estimular o parasimpático e os receptores muscarínicos, levando a cialorreia, lacrimejamento, sudorese, miose, broncorreia, incontinência urinária e fecal. Extrapiramidal, causada pelo aldol, pela metoclopramida, que vai levar a rigidez muscular, tremores, prismo, hipertonia, a síndrome hipnótico sedativa, causada pelos benzodiazepínicos e até pelo opiáceo, que vai levar a confusão mental, estupor, depressão respiratória. O paciente vai ficar mais letárgico, vai perder o tônus muscular, que pode comprometer a via aérea. E os narcóticos, que são causados mais pelos opiáceos e pela heroína, que pode levar a depressão respiratória, como miose putiforme e bradicardia. O simpático mimético, que são as anfetaminas, a cocaína, vão estimular mais ainda o simpático do paciente, levando a ansiedade, vômitos, taquicardia, tremores, convulsões. É aquele paciente que chega para a gente muito agitado na sala de emergência. Lembrando que, às vezes, o paciente ele não vai vir com ingesta de uma única medicação. Muitas vezes ele vai vir com vai ter tomado várias medicações, vai ter entrado em contato com vários agentes. E aí, a gente vai começar a fazer o manejo desse paciente conforme a síndrome que estiver apresentando sinais mais exacerbados. E avaliando a resposta dele. Antes da gente entrar no tratamento em si, eu queria questionar alguns falsos conceitos que a gente tem, que são muito, muito comuns no atendimento do paciente intoxicado. O screen toxicológico, a dosagem sérica. Será que todo paciente que chega para a gente na sala de emergência, a gente tem que fazer dosagem sérica? Será que a gente tem que fazer screen toxicológico, o paciente que teve contato com algum agente tóxico, que fez ingesta de algum agente tóxico? Lavagem gástrica, carvão atividado, são indicados para todos os pacientes? Todos os pacientes vão se beneficiar dessa descontaminação? E antídotos? Todos os pacientes vão ter indicações de antídotos? Existe uma regra para tudo? A gente vai ver. O tratamento, ele consiste em descontaminação, redução de absorção, por exemplo, a lavagem gástrica, né? Descontaminação gástrica. A descontaminação, desculpa, vou voltar um pouquinho. A descontaminação, ela pode ser feita a lavagem gástrica, vai ser essa descontaminação gástrica, a lavagem da pele, então descontaminar pele, olho, que o paciente muitas vezes pode ter tido contato por toque mesmo da substância que levou à intoxicação. Por tratamento, o tratamento pode ser redução de absorção, que a gente faz com carvão ativado ou aquela terra de Fuller, aumento de excreção, antídotos ou avaliação psiquiátrica e psicológica. Lembrando de fazer o sinal. O tratamento não necessariamente nessa ordem, isso são possíveis manejos que a gente pode fazer durante o atendimento. Eu só coloquei assim para ficar um pouquinho mais organizado. Com relação à lavagem gástrica, quando que ela é indicada, essa descontaminação gástrica?
ela é indicada quando o paciente ingere substâncias muito tóxicas e de alta mortalidade. Quando essa ingesta é em grande quantidade e quando ela foi ingerida até 1 hora do atendimento. O paciente ele precisa estar consciente, ele precisa estar alerta, cooperativo, para a gente poder fazer essa lavagem gástrica. A gente vai fazer ela com uma sonda calibrosa, vai administrar em torno de 250 ml de soro e te retirando o soro que a gente vai infiltrando, a gente vai retirando ele até o fluido ficar transparente ou até 6 litros. É um procedimento que tem riscos, o paciente pode broncoaspirar, pode lesionar a trato gastrointestinal, pode fazer laringoespasmo. Então, não é um procedimento inócuo, né? As contraindicações da lavagem gástrica são ácidos e bases fortes, quando o paciente faz ingesta de ácidos e bases fortes, quando o paciente possui alguma cirurgia prévia do trato gastrointestinal ou alguma doença, corrosivos, a gente vai pesar o risco-benefício. Esse corrosivo a gente entra no paraquat, por exemplo. Hidrocarbonetos, a gente também vai pesar o risco-benefício. Fraturas complexas de face e crânio, a gente também contraindica, e sem proteção de via aérea, como já havia falado antes. Então, quando que a gente vai realizar essa lavagem gástrica? A gente vai fazer essa pergunta: a substância é de alta mortalidade? Se ela não for, já não tem indicação de fazer a lavagem. Então, a gente responde sim. A quantidade foi uma quantidade significativa? Foi grande quantidade? Não. Então, também não tem indicação de fazer a lavagem. Foi de grande quantidade. Mas tem até 1 hora, menos de 1 hora da ingesta para o atendimento? Não. Então, não tem indicação de fazer lavagem. Tem menos de 1 hora. Aí a gente vai indicar a lavagem. Então, a gente vê que nos mínimos casos que a gente vai acabar indicando essa lavagem gástrica. Carvão ativado. O carvão ativado, ele é o carvão em pó mesmo, que ele é poroso e ele tem uma propriedade absortiva. Ele gruda na parede do intestino, impede a absorção e ele também absorve o material. O agente. Ele é indicado quando também o paciente faz ingesta de substâncias tóxicas e de alta mortalidade, quando ingere em grande quantidade e quando essa ingesta é até 1 hora. No carvão, a gente também tem que observar o seguinte: essa substância ela é absorvível pelo carvão, então ela tem indicação. Se o paciente estiver mantendo a proteção de vias aéreas. Mas essa proteção de vias aéreas, tanto para o carvão quanto para a lavagem gástrica, não é apenas o paciente estar ativo, acordado, bonitinho na nossa frente na hora que ele chega. Se o paciente ele tem a possibilidade, ele ingeriu algum agente que pode levar a rebaixamento do nível de consciência dele durante o procedimento, isso já contraindica a gente de iniciar a lavagem ou a administração do carvão, né? Aí a gente vai pesar o risco-benefício. Será que vale a pena proteger essa via aérea antes? Será que realmente vale a pena fazer esse carvão ativado, essa lavagem gástrica? Se for indicado, a dose para adultos é de 50 gramas e para crianças de 1 grama por quilo. E doses seriadas, quando indicadas também, é de 25 gramas, é a metade da dose de ataque, ou meio grama por quilo em crianças. Quando que essa dose seriada é indicada? Normalmente, ela é indicada quando a medicação é de absorção lenta, né, o agente é de absorção lenta, ou ela tem potencial de recirculação. Então, a gente faz essa dose seriada de 4 em 4 horas, durante 24 horas, aproximadamente. Quais são as contraindicações? As contraindicações são substâncias pouco absorvidas pelo carvão, como os metais, né, ferro, lítio, álcoois também não são absorvidos por ele. Corrosivos, a gente vai pesar o risco-benefício. Hidrocarbonetos também não tem benefício de fazer carvão ativado.
e antídotos orais. Se o paciente se beneficiar de fazer um antídoto oral, a gente não vai fazer o carvão ativado, porque isso vai interferir, né, na eficácia do antídoto. Então, vamos lá. Quando que nós vamos usar o carvão ativado? A substância de alta bomba e mortalidade? Não. Então, já não tem indicação. Sim, é uma substância de alta bomba e mortalidade. Ela é absorvível pelo carvão ativado? Não. Então, não tem indicação. Sim, é absorvível. Tem menos de 1 hora da ingesta para o atendimento, para realizar esse procedimento? Não, não tem indicação. Sim, tem menos de 1 hora. Já tem indicação de fazer o carvão. Salvo essas exceções que eu citei de pacientes que vão se beneficiar de fazer o carvão seriado e vai avaliar com relação à gravidade, enfim, se vai ter essa indicação mesmo que seria o carvão. Aí a gente vai acabar iniciando. Alguns casos específicos, eles se beneficiam de a gente fazer algum manejo externo que possa aumentar a excreção desse tóxico. Por exemplo, a alcalinização da urina, que está cada vez menos utilizado. Tem algumas indicações em pacientes com intoxicação moderada a grave a fenobarbital, tricíclicos ou por salicilatos que não tem indicação de fazer diálise. E aí vai ser monitorizado o pH sérico e urinário de no pH de 7,5 e 8, respectivamente, observar níveis de bicarbonato e potássio. Não é tão utilizado, porque pode causar... desculpa. Normalmente, a gente utiliza essa alcalinização da urina quando o paciente ele tem uma restrição de fazer uma restrição volêmica, por exemplo. A gente não pode infundir, o paciente não pode beber muita água, a gente não pode fazer uma hiperidratação, como vamos falar assim. E aí a gente acaba abrindo mão de fazer essa alcalinização de urina, mas não são todos os casos, são casos bem específicos. E métodos dialíticos. Os métodos dialíticos, eles vão ser feitos em pacientes que foram intoxicados e que o tempo de ação do tóxico é menor do que o tempo de excreção. E essa ação é muito grave, vai causar agravos sérios. E aí tem indicação, pode ser uma das indicações de métodos dialíticos. Mas cada substância, cada tóxico tem indicação específica. Então, não mostrar aqui a possibilidade, né? A gente pensar que pode ser uma possibilidade de fazer essa intervenção, né? Esse tratamento. Em pacientes com intoxicados por lítio, fenobarbital, salicilatos, ácido valproico, etileno glicol e teofilina. A emulsão lipídica, ela é usada em pacientes que apresentam no manejo de pacientes que apresentam choque cardiogênico induzido por toxinas. O que ela vai causar? Ela vai absorver essas toxinas que são lipossolúveis e ainda vai aumentar o metabolismo cardíaco, né, pela oferta de ácido graxo. A gente tem descrito boas respostas em pacientes que foram intoxicados por beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, tricíclicos, ibupropiona e cocaína. É uma dose de 1,5 ml por quilo de solução lipídica, 20% em bola de 2 a 3 minutos, seguida de infusão de 0,25 ml quilo minuto, que a gente vai acabar consultando, porque não é uma coisa que a gente vai usar sempre. Com relação aos antídotos, mecanismos, esses antídotos, eles têm mecanismos diversos de ação. Eles podem ser por inibição, por exemplo, o etileno glicol e o álcool, quando a gente administra o álcool em paciente intoxicado por etileno glicol, ele vai fazer a inibição da formação do álcool tóxico. Por competição, que seria atropina? Não lembro, desculpa, gente. Por competição, por antagonismo, que seria a atropina, nos pacientes intoxicados por carbamatos, por exemplo, e aquela ação, que seria a substância que vai ligar com os metais, e aí vai impedir que seja intoxicado. Oxigênio.
Ah, é a competição ao oxigênio. Pacientes intoxicados com monóxido de carbono, a gente vai ofertar oxigênio a 100%, fica a competir com monóxido. De qualquer forma, os antídotos a gente também pesa risco-benefício. Por quê? São substâncias que não vão agir só no agente tóxico, né? Eles vão causar efeitos colaterais e a gente vai observar se esse paciente vai se beneficiar do uso desse antídoto. Aqui, a título de ilustração, essa tabela que foi aqui o Ceatox do João que fez, ficou um pouquinho a qualidade ruim, que tem basicamente um resuminho desses agentes tóxicos, dos antídotos para cada agente, o mecanismo de ação de cada um, doses e vias de administração. É bom para a gente ter para consultar se a gente for indicar mesmo o uso do antídoto. Né? Então, depois disso tudo que eu apresentei, a gente pode chegar a algumas conclusões, né? Confrontar aqueles conceitos que eu falei anteriormente. A gente viu que a lavagem gástrica e carvão ativado não são inócuos, então não são indicados para todos os pacientes. São mínimos os pacientes que se beneficiam da lavagem e do uso do carvão ativado. Screening toxicológico, ele tem baixa especificidade, alta sensibilidade. Normalmente, ele precisa de um exame para poder confirmar o resultado que fez. E um exame bastante específico, que não tem em todos os lugares, então não tem indicação de fazer. Além disso, ele pode dar muita reação Falso positivo, reação cruzada, falso positivo, falso negativo. Existem poucas substâncias que têm dosagem sérica disponível, então também não é uma conduta que a gente vai tomar de dosar as substâncias e fazer e tratar conforme o nível sérico. E de antídotos, a gente tem em média 22 antídotos só de eficácia comprovada, ou seja, a maior parte das intoxicações a gente vai fazer manejo clínico mesmo. A gente vê que na toxicologia a gente pesa muito pelo manejo clínico, é mais ou menos é mais. É isso, minhas referências, e obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Entendi. Marina, nossa aula bem sucinta, eu acho que resumiu bem o que pega, né, na toxicologia. Mas eu acho que assim, talvez o pessoal tenha dúvida, né? Por exemplo, mas aí são coisas mais específicas, que hoje foi uma aula mais geralzona das toxíndromos, né? O manejo inicial mesmo. Por exemplo, intoxicação por carba, né? Algumas drogas, mas aí são muito específicas. Mas eu achei muito importante o que você falou. Deixa eu só fechar a gravação aqui que eu esqueci. Deixa eu fechar aqui.